Começa agora o Rede TV News, com Boris Casoy e Amanda Klein. Boa noite. Olá, boa noite. Mesmo após o novo acordo, paralisação dos caminhoneiros entra no 8º dia. O governo diz que cedeu tudo o que podia e que as reivindicações vão custar quase 10 bilhões de reais aos cofres públicos. Atendimento é afetado nos hospitais. Em vários estados, escolas e universidades de portas fechadas. Prefeito de São Paulo diz que tem combustível para atender os serviços essenciais. Uma alternativa à gasolina. Veja por que os americanos estão mais interessados na compra de carros elétricos. Em Paris, imigrante salva criança pendurada em um prédio. As principais notícias do Brasil e do mundo agora no Rede TV News. O governo federal continua mobilizado para avaliar a paralisação dos caminhoneiros. Nós vamos ao vivo a Brasília com o repórter Eric Klein, que tem as últimas informações direto do Palácio do Planalto. Boa noite, Eric. Oi, Boris, muito boa noite a você também, a todos que nos acompanham. Olha, o presidente Michel Temer disse hoje que tem plena convicção de que a greve estará resolvida até amanhã. O presidente Temer, que daqui a pouco estará em São Paulo participando de um evento, mas deixou aqui os ministros do primeiro escalão, os ministros da área de segurança, ainda monitorando essa paralisação que segue pelo país, mas que começa a se dissipar. O governo, que criou um grupo para minimizar os efeitos do desabastecimento, informou hoje que as forças de segurança vão continuar fazendo a escolta de caminhões-tanque, principalmente até os aeroportos, para abastecer os aeroportos, pelo menos durante toda a semana, e também para que insumos de primeira necessidade sejam garantidos a hospitais, como o oxigênio e a alimentação. Então todas essas ações continuarão ao longo de toda a semana. A Polícia Rodoviária Federal informou que ainda há 556 pontos de bloqueio parcial em todo o país. E agora há pouco, o presidente da Associação Brasileira dos Caminhoneiros, José da Fonseca, deu uma entrevista coletiva e ele fez uma denúncia. Disse que nesse momento 30% dos caminhoneiros ainda continuam paralisados no país, mas esse grupo não atende mais as lideranças grevistas, as lideranças dos caminhoneiros, e sim de um grupo que estaria infiltrado ou de infiltrados com interesses políticos que estariam inclusive ameaçando esses caminhoneiros a continuarem com a paralisação. José da Fonseca afirmou que vai ajudar o governo, inclusive, a identificar esses infiltrados para que consiga terminar essa paralisação e para que isso não ocorra mais, esse tipo de infiltração política, né? Para que os caminhoneiros consigam voltar ao trabalho. Depois de uma semana de reunião, o Palácio do Planalto informou que as negociações com os caminhoneiros se encerraram e que as medidas para atender às reivindicações dos manifestantes vão custar quase 10 bilhões de reais aos cofres públicos. O anúncio de um novo acordo veio na noite de domingo. O principal ponto negociado foi a redução de 46 centavos no preço do litro do óleo diesel. O próprio presidente Michel Temer fez um pronunciamento para divulgar a decisão. Essa redução corresponde, na verdade, aos valores do PIS/COFINS e da CID somados. E para chegar a esses 46 centavos, eu quero que todos os brasileiros e brasileiras saibam disso, que os caminhoneiros compreendam esta situação. O governo está assumindo sacrifícios no orçamento e, naturalmente, honrará essa diferença de custo sem nenhum prejuízo para a Petrobras. 3 medidas provisórias foram publicadas para que o acordo começasse a valer imediatamente. Além da redução do valor,
o preço do diesel ainda ficará congelado por 60 dias. A negociação anterior previa 30 dias sem qualquer alteração. E os reajustes do combustível serão apenas mensais. O governo ainda determinou que 30% dos fretes da Companhia de Abastecimento, a Conab, sejam feitos por caminhoneiros autônomos e que não seja cobrado pedágio sobre os eixos suspensos de caminhões vazios em rodovias federais, estaduais e municipais. Além disso, foi estabelecida uma tabela mínima nos preços dos fretes. Nesta segunda-feira, o governo amanheceu fazendo as contas de quanto vai custar esse acordo. Só com o desconto e com o congelamento do preço do óleo diesel, serão 9,5 bilhões de reais. Para cobrir os gastos, o governo conta com a arrecadação que virá do fim da desoneração da folha de pagamento, que ainda tem que ser votada pelo Senado. Ainda assim, quase 4 bilhões de gastos que já estavam autorizados terão que ser bloqueados e cerca de 6 bilhões de uma reserva orçamentária terão que ser usados. A equipe econômica não informou quais áreas serão afetadas, mas não descartou o aumento de impostos. Haverá aumento para alguém? Sim, como contrapartida de uma redução para outra. As medidas que nós estamos colocando aqui, elas podem ser majoração de impostos, podem ser eliminação de benefícios hoje existentes. Além de avaliar os efeitos financeiros do acordo, o presidente Michel Temer e ministros se reuniram para discutir a adesão à proposta e o impacto dela na desmobilização dos caminhoneiros. As lideranças dos movimentos dos caminhoneiros vieram à mídia, e os senhores têm a comprovação, pedindo a suspensão do movimento. Então, penso que nós não estaremos exagerando se dissermos que, sob o ponto de vista da negociação formal, o movimento foi negociado a extinção dele. Sobre os focos de resistência, os ministros acreditam que existam pessoas com objetivos políticos infiltradas no movimento. Olha, o primeiro acordo já furou. Agora o governo deposita todas as suas esperanças nesse novo acordo. O grande problema é que essa paralisação tem várias lideranças dispersas pelo Brasil. Não há exatamente com quem negociar. São lideranças fluidas que dificilmente se comunicam ou não se comunicam. Além disso, a paralisação está sendo criminosamente fomentada pelas empresas de transportes, detentora de cerca de 80% dos caminhões do Brasil. Talvez não sejam todas as empresas, mas a maioria está fomentando a paralisação. Uma coisa que parecia paradoxal mudou, que é o apoio que a população vinha dando ao movimento. O Estadão publica uma pesquisa mostrando que a maioria da população agora é contra a paralisação, 55% mais ou menos. O quadro é grave e pode piorar se não for revertido logo. Mesmo se a paralisação cessar, serão necessários alguns dias para a situação do abastecimento de gêneros e de combustíveis se normalizar. O fim de tudo isso é impossível de se prever. Vamos ver se essa gente põe a cabeça no lugar e percebe que está prejudicando muito a população e encerre essa paralisação. O deputado federal Ronaldo Fonseca, sem partido, tomou posse hoje como novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência. O cargo estava vago desde abril, quando o ministro Moreira Franco assumiu a pasta de Minas e Energia. Em meio à greve dos caminhoneiros, Fonseca destacou que a pasta vai fazer um estudo sobre o transporte de cargas para que o país dependa menos dos deslocamentos rodoviários. O novo ministro também ressaltou a importância da continuidade do programa de privatizações e concessões do governo em diversos setores. Por acaso você conhecia o novo ministro, a sua biografia e as credenciais que ele teria para ocupar esse importante cargo? Eu não. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso disse hoje em São Paulo que a crise provocada pela paralisação dos caminhoneiros não é uma questão só da categoria e expressa um mal-estar profundo. Mesmo afirmando que falta rumo ao Brasil, FHC não quis responder se o governo errou ao tentar administrar a situação. Fernando Henrique tem razão.
há um profundo mal-estar na sociedade brasileira, não só pela descrença na política e nos políticos, e também pelo desemprego. Há também uma falta de perspectivas para o futuro do país. Temos hoje um governo enfraquecido e candidatos a presidente que não trazem propostas concretas, viáveis para um Brasil melhor. O mercado financeiro revisou para baixo hoje, pela quarta vez consecutiva, a previsão de crescimento do PIB para este ano. Os analistas ouvidos pelo Banco Central estimam que a economia vai crescer 2,37%. Antes, a expectativa era que o PIB tivesse alta de 2,5%. Isso até semana passada, ou seja, caiu consideravelmente de uma semana para outra. Por outro lado, os economistas elevaram as expectativas sobre a inflação e prevêem que o IPCA, que é o indicador da inflação, fechará o ano em 3,6%. Mesmo assim, o índice continua abaixo do centro da meta de 4,5%. E agora vamos conversar com o comentarista de política, Reinaldo Azevedo. Reinaldo, boa noite. Como é que você analisa esse quadro que o país está vivendo? Olha, Boris, o governo cedeu em tudo o que poderia ter cedido e não poderia também, né? Não há uma só reivindicação dos supostos caminhoneiros, e eu vou já explicar por que falo isso, né, que não tenha sido atendida, né? Inclusive, tabelamento de frete, né? A estatização do frete, o que é uma barbaridade, né? Então, está lá a redução de 46 centavos no óleo diesel, como queriam, está lá o 60 dias de congelamento, como queriam, está lá o reajuste mensal do diesel, como queriam, a Conab, que é a empresa brasileira de abastecimento, que é gigantesca, vai contratar 30% da demanda de frete sem licitação, o que vai aumentar, obviamente, o custo, e, evidentemente, isso para os caminhoneiros autônomos. Esses autônomos vão repassar os contratos para as grandes empresas. Isso foi um lockout, isso foi uma greve de patrões, e esses senhores sabiam como começar uma greve, eles só não sabiam e não estão sabendo como terminar uma greve. E agora, eu recebi há pouco, e todo mundo sabe que isso é verdade, né? Um caminhoneiro que é dono de 10 caminhões, já é um empresário pequeno, caminhando para médio, né? E ele está dizendo, eu quero sair com os meus caminhões, mas os, aspas, intervencionistas não deixam. O que são intervencionistas? São pessoas que estão paradas nas pontas das rodovias, né, em determinados pontos, e que proíbem a passagem de caminhões porque eles querem intervenção militar já, como eles dizem. Essa é uma reivindicação. E a outra reivindicação é Bolsonaro presidente. Né? Braço direito de Bolsonaro, Gustavo Bebiano, foi a um desses pontos de greve, subiu em palanque e defendeu a greve dos caminhoneiros. Então hoje o que está acontecendo é o seguinte, não são mais caminhoneiros que estão impedindo a passagem dos caminhões, são esses bandidos, esses criminosos, esses vagabundos, que é o que são, que estão querendo a tal da intervenção militar. E aí, sim, eu vou aqui fazer uma cobrança. Cadê o governo? Quantas pessoas foram presas até agora? O ministro Alexandre de Moraes, numa DPF com a qual o governo entrou, com pedido de liminar, deu amplo poder para as forças federais e para as polícias militares e as polícias rodoviárias fazerem a desobstrução das vias, com pesadas multas. Multas para sindicatos e multas individuais. E não está acontecendo nada. Não só as forças federais não estão atuando, e aí eu pergunto, terá o governo perdido o controle, por exemplo, das Forças Armadas? Às vezes dá essa impressão.
E aí seria muito grave. Existe algum receio de dar uma ordem ao comando e o comando não obedecer? Porque se for isso, nós estamos na mão de golpistas. Se não for isso, tem de ir lá tirar o caminhão. Se não tirar, tem de passar por cima do caminhão com um tanque. O que há? Por que eu tenho de ser refém desses canalhas? Por que você tem de ser? Ah, mas tem gente que está levando lanchinho para eles, que tá levando lanchinho para eles até que o filho não precise de oxigênio no hospital. Porque aí vai dizer que a culpa é do Temer. E não é, é sua que está apoiando a greve. Que está achando a greve bacana. Está achando, bom, já que está uma bagunça mesmo, então vamos lá. E as polícias militares, por que não estão agindo? Eu vi hoje a Polícia Militar de São Paulo jogar bomba de gás lacrimogêneo de pessoas imigrantes. Eu poderia aqui fazer um pouco de literatura e dizer assim, bomba de gás lacrimogêneo para preto e pobre pode. Não teve bomba de gás lacrimogêneo para caminhoneiro até agora. A Polícia Militar tem ordem de chegar lá e se precisar prender. Não, mas o governador Márcio França, por enquanto, está tratando caminhoneiro que está parando de estrada como excelência. Ele resolveu competir com o governo Temer para ver quem dava mais benefícios para caminhoneiros. E nós estamos reféns dessa situação. Não é? O governo pode ser politicamente fraco, mas ele detém ainda um instrumento para fazer valer essa autoridade. É preciso, se for o caso, que eu terei de lembrar o Maquiavel e o Príncipe aqui, para políticos que no geral não leram nem o Pequeno Príncipe, nem aquele livro de Nis, de antigamente. Um governo, se tiver de escolher entre ser amado e ser temido, é melhor escolher ser temido. Não ser temido pelo arbítrio, ser temido pelo exercício da lei e da justiça. Amado esse governo não é. A avaliação que esse governo tem é injusta. Muito injusta. Mas, enfim, é a que tem. Então agora tem que fazer valer a autoridade. Eu até agora não vi ninguém ser preso em ponto de obstrução de estrada, embora isso seja permitido, possível e seja o legal, nem pelas forças federais, nem pelas polícias militares. Porque está todo mundo fazendo o seguinte, Temer virou o nosso fusível, ele que se dane. Se alguém tiver de queimar, que queime o Temer. Eu é que não vou lá botar o meu prestígio à prova. Acabou, não é mais greve de caminhoneiros. O presidente da Bicam, que é a Associação dos Caminhoneiros, já disse, não é mais greve nossa. Esta greve agora é dos intervencionistas, que pedem intervenção militar. Então, por favor, as senhoras autoridades que cheguem lá e deem voz de prisão para essas pessoas. E já que eles gostam de regime militar, existe a Lei de Segurança Nacional, no seu artigo 15, que pune comportamento de vagabundos dessa espécie. E é claro que essa gente não vai dizer que é uma lei da ditadura, porque é uma lei de 1989, porque eles gostam de ditadura. Não é? Quem não gosta sou eu. Quem gosta de democracia sou eu e todos nós aqui. Então chega de brincadeira. Chegou a hora de botar bandido na cadeia. É simples assim. E se o caminhão não deixar passar, o tanque passa por cima do caminhão. É assim. Tanque é mais do que caminhão e assim caminhamos e abrimos e desobstruímos as estradas e o país continua a ser uma democracia. Tá bom? É a resposta que o tio Rei tem, né? Para quem carinho, carinho. Para quem quer porrada, porrada. Reinaldo, boa noite e até amanhã. Em entrevista exclusiva ao programa É Notícia, apresentado pela Amanda Klein, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse que o governo tem sobra de recursos para atender às reivindicações dos caminhoneiros.
O É Notícia vai ao ar esta noite, à 1h. O governo tirou da sociedade, com o aumento do imposto do PIS e COFINS, da gasolina, do etanol e do diesel, 20 bilhões de reais, vai até completando o final do mês de julho, né? O governo terá de excesso de arrecadação, por causa do aumento do preço do petróleo, esse ano, 13 a 14 bilhões de reais. Esse excesso de arrecadação que não estava previsto, o governo tem que colocar onde? Tem que colocar nessas políticas compensatórias para que se tenha um colchão aonde o preço, no caso do diesel, que é o debate que está sendo feito por causa dos caminhoneiros, seja, né, tenha uma curva menos radical, para que o caminhoneiro não sinta isso na sua margem e não trabalhe, né, para não levar R$1 para casa. Bom, a notícia é hoje, à 1h, com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Escolas e universidades de São Paulo anunciaram a suspensão de aulas devido à greve dos caminhoneiros. Hospitais também manifestaram preocupação com a falta de insumos. E mesmo depois de todas aquelas medidas que a gente já viu tomadas e anunciadas pelo governo federal para encerrar o movimento, os protestos chegaram ao 8º dia. Na rodovia Regis Bittencourt, que liga o estado ao sul do país, caminhoneiros ficaram parados em 5 pontos, mas não impediram a passagem de carros. Na capital, manifestação na Marginal Tietê, uma das vias mais importantes da cidade. Um caminhão ficou atravessado na pista expressa. E na Zona Oeste, mais um protesto. Aqui no CEAGESP entravam cerca de 2.000 caminhões diariamente. Daqui, eles saíam abastecidos e garantiam a distribuição de alimentos para todo o estado de São Paulo. Mas hoje o que a gente vê é uma situação completamente diferente. Os caminhoneiros estão parados no entorno dessa que é a maior central de abastecimento da América Latina. A greve fez com que a CEAGESP trabalhasse com apenas 10% da capacidade. Normalmente, o primeiro dia útil da semana é de muito trânsito na capital. Mas com quase todos os postos da Grande São Paulo fechados por falta de combustíveis, o simples fato de tirar o carro da garagem virou um luxo para poucos paulistanos. Este pessoal aqui arriscou e veio para a fila de um posto em Osasco, na região metropolitana. O José chegou às 3 da tarde de ontem e no fim da manhã de hoje ainda não tinha conseguido abastecer o carro. O meu carro é aquela coisa, se eu tirar daqui, ele não chega nem em casa e nem consigo voltar para cá. O desabastecimento fez com que escolas e universidades suspendessem as aulas. A Associação Nacional de Hospitais Privados também manifestou preocupação com a falta de insumos e alertou para o risco ao acesso e continuidade dos tratamentos. No Rio de Janeiro, mais um dia atípico na central de abastecimento do estado. Normalmente, 400 caminhões descarregam aqui às segundas, mas poucos apareceram. Geralmente, esse pavilhão aqui é um dos mais movimentados da Ceasa. Centenas de feirantes usavam esse espaço para vender, mas hoje quase ninguém conseguiu chegar. Além disso, faltam frutas e legumes. Essas mercadorias são as que sobraram da semana passada. Para tentar vender esses produtos antes que estraguem, comerciantes tiveram que baixar os preços. A caixa da manga, por exemplo, que custava R$ 45, é vendida a 30. Muita coisa a gente perdeu, é um prejuízo incalculável. A notícia boa é que alguns postos do Rio voltaram a receber combustível no início da manhã. A repórter Melina Saad foi conferir. A notícia do abastecimento logo se espalhou. A fila chegou a 10 quilômetros neste posto, que recebeu 2 caminhões-tanque escoltados com 50 mil litros. Cheguei aqui, 7 horas da manhã. São 8h53 e nada. Às 10 horas da manhã, esse estabelecimento em Irajá, na zona norte do Rio, já está completamente intransitável. Os PMs tentam manter a ordem, são 2 filas. Uma para os motoboys que querem abastecer e outra para as pessoas que querem comprar gasolina usando galão. Este posto na Barra da Tijuca recebeu 15 mil litros. No início da tarde, o tempo de espera era de 4 horas. Quem conseguiu chegar na bomba preferiu encher o tanque. Encher aí porque o pessoal falou que até o fim de semana que vem, fim de semana aí, né, vai estar complicado, então vai garantir logo.
O governador de São Paulo, Márcio França, dá uma entrevista coletiva neste momento. Ele acabou de se reunir com lideranças do movimento grevista. Vamos ouvi-lo. São rapazes, senhores, não são pessoas ligadas a nenhum tipo de movimento. Eu não senti neles nada a ver com partido, nada a ver com ninguém, nada a ver com um sindicato. Aliás, eles nem gostam desse negócio de política e, enfim, não é essa a praia deles. O que eles fizeram, cada vez que eu vou falar com eles, eu sinto a sinceridade no olhar deles. As contas que eles estão fazendo, quando eles contratam um frete, chega no final, quando eles vão receber o frete, não paga sequer a conta que ele gastou. As pessoas estão diminuindo o marmitex de 7 para 5 e não conseguem fazer os R$2 da diferença. Nós não conseguem. Então, não achei que tem um truque ou que tem uma coisa maldosa ou maliciosa, muito menos eleitoral. Pode ser que individualmente tenha um ou outro, porque nessa coisa muita gente se apresenta como líder. Mas desde o início eu senti nessas pessoas sinceridade. E eu tenho dito o seguinte, para testar a sinceridade, a gente usou um expediente mais simples. Me deu o resultado e você mostra a sua sinceridade. Quando quem esteve comigo aqui no sábado, alguns de vocês vão lembrar, eu falei, desbloqueia a hash para a gente ver como é que funciona. Deu 30 minutos na hash estava desbloqueada, 60 minutos. Desbloqueia o rodoanel, 60 minutos estava desbloqueado, enfim. Porque não são tantos, é que eles têm o comando, a liderança. E a gente fala, mas por que você não vai lá então e prende as pessoas, ou tira as pessoas? Porque não vai adiantar, porque as pessoas, o cidadão que é caminhoneiro. Mas a Imigrantes e a Anchieta hoje estavam simplesmente fechadas e ninguém tomava providência nenhuma. É claro que o governador, candidato à reeleição, está tirando a sua casquinha eleitoral dessa história. E ele fala bem, hein? E na capital paulista, o prefeito disse que consegue manter os serviços essenciais até amanhã. A busca por combustível tem formado filas quilométricas nos postos. A repórter Estela Freitas está em um desses postos e tem as informações. Estela, boa noite. Boa noite, Boris. Boa noite a todos. A gente está num posto aqui em Osasco, na Grande São Paulo, e está apagado aqui as bombas paradas porque não tem combustível. O combustível aqui acabou ontem no fim da tarde, só que há uma expectativa de que chegue ainda hoje até o final do dia. Então tem muita gente aqui no entorno já aguardando. Se chegar, só vai chegar etanol e vai ter um limite de 30 litros por veículo. A gente vindo para cá pela avenida, a gente acompanhou essa fila de veículos, dá para ver um pouquinho deles parados aqui. Eu contei só desse lado 150 veículos. Ainda tem a rua do lado, a parte de trás, então pelo menos o dobro de veículos deve estar por aqui aguardando a chegada do combustível. E como tem muita gente, sempre acaba tendo uma confusão. A gente já viu em outros postos também. Aqui eu conversei com a gerente, teve até ameaça. Então o policiamento precisou ser reforçado aqui. Inclusive hoje a polícia militar disse que vai garantir a segurança assim que os combustíveis chegarem, a segurança tanto de quem veio abastecer quanto dos funcionários. Isso foi acordado hoje com as empresas que fazem a distribuição do combustível. 99% dos postos da capital paulista continuam fechados e a situação só vai se normalizar, segundo o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado de São Paulo, depois que a greve de fato terminar, depois de uma semana para tudo voltar ao normal. Estela Freitas, ao vivo de Osasco, para o Rede TV News. Gasolina virou ouro em pó. Em Belo Horizonte, a boa notícia é que alguns postos receberam combustíveis agora à tarde. A repórter Patrícia Contaldi está em um desses locais e tem mais informações para a gente. Que bom, e parece que não tem nem tanta fila aí. Patrícia, que maravilha, estou quase indo para BH. Olha, Amanda, boa noite a todos. Não é bem assim, não. A fila aqui chegada volta em praticamente 10 quarteirões. Os postos aqui, esse posto depois de 3 dias fechado, ele reabriu hoje por volta de 6 horas da tarde. E vou pedir para o Luiz, nosso cinegrafista, mostrar para você. Olha só, não dá para ver muito bem não, mas a fila chega a dar volta em quase 10 quarteirões. E os veículos aqui estão limitados a abastecer até R$100 de combustível. A Polícia Militar e as forças de segurança escoltaram dezenas de carretas que abasteceram 35
32 postos em regiões estratégicas aqui de BH e Contagem. Com praticamente 100% dos postos fechados no final de semana, houve confusão e briga por gasolina e álcool. No interior de Minas Gerais, a polícia procura por ladrões que invadiram garagens para furtar gasolina. A Prefeitura de BH e o governo de Minas decretaram ponto facultativo para a semana toda. A promessa para amanhã é que os ônibus voltem a circular com 100% da capacidade. Boa notícia, principalmente porque amanhã vai ter greve de metrô aqui em Belo Horizonte. Os trens vão circular só a partir das 5h30 da manhã até as 9h30 da manhã. De Belo Horizonte, Patrícia Contaldi para o Rede TV News. Quer dizer, esse pessoal se aproveita da situação para tentar também, como eu disse ontem, como eu disse antes, tirar a sua casquinha do que está acontecendo. Realmente é uma história de tirar o chapéu de tanta canalice que nós estamos assistindo neste momento. E o repórter Rodrigo Cabral está na rodovia Fernão Dias, em Betim, na Grande BH. Por lá, os caminhoneiros deixaram a pista, mas alguns seguem estacionados em pátios e postos de combustíveis. Boa noite, Cabral. Boa noite, Boris. Boa noite a todos. No 8º dia da greve dos caminhoneiros, Minas Gerais ainda tem pelo menos 59 pontos ocupados por manifestantes em estradas federais, de acordo com o último balanço da Polícia Rodoviária Federal. Nesses locais, a passagem está liberada para veículos de passeio. Na rodovia Fernão Dias, na saída para São Paulo, não há mais caminhões parados. Muitos estão concentrados aqui perto da refinaria Gabriel Passos da Petrobras. Há uma grande preocupação com a área da saúde. No Hemocentro de Belo Horizonte, o estoque de sangue pode ter uma queda. No Hospital das Clínicas, consultas e exames previstos para esta semana foram desmarcados. Já na Santa Casa, responsável por centenas de atendimentos pelo SUS, cerca de 40 cirurgias que não são urgentes foram suspensas. O diretor informou, inclusive, que há problemas de falta de medicamentos, falta de antibióticos e de remédios para dor, como foi constatado também pela nossa equipe, e a partir da próxima quarta-feira pode faltar alimentação para os pacientes internados. Na quarta-feira nós vamos ter com certeza algum tipo de problema, porque nós temos alguns fornecedores que estão nos informando da impossibilidade de trazer nos seus caminhões, por falta de combustível, o alimento necessário aqui para casa. Bom, vamos ver agora como anda o fornecimento de combustível na região Nordeste. Ao vivo de Fortaleza, o repórter Emerson Tchalian tem as informações. Fila aí também, Tchalian, para variar um pouquinho. Boa noite, Amanda, Boris, boa noite a todos. Aqui no aeroporto a situação está um pouco mais tranquila, viu, Amanda? 28 caminhões tanque reabasteceram o aeroporto de Fortaleza, mas 4 voos foram cancelados, todos por falta de combustível. A informação é que o aeroporto opera nos níveis de reserva. Esse querosene de aviação que chegou aqui só deve durar até quarta-feira. 4 aeroportos do Nordeste estão sem combustível. Campina Grande, na Paraíba, Juazeiro do Norte, aqui no Ceará, além de Aracaju e Teresina. Além destes, outros 3 aeroportos do Brasil também estão sem combustível. São José dos Campos, no interior de São Paulo, Foz do Iguaçu, no Paraná, e Uberlândia, em Minas Gerais. Aqui em Fortaleza, praticamente 100% dos postos foram reabastecidos. A situação é mais lenta no interior do estado. E hoje, um caminhão-tanque que iria abastecer cidades do interior capotou na cidade de Pereiro, interior do Ceará, a cerca de 300 quilômetros de Fortaleza. 12 trechos de rodovias ainda estão interditados. Outros 29 trechos foram liberados. Hoje, além dos caminhoneiros, motoristas de vans também protestaram na capital e no interior. Emerson Tchalian, ao vivo de Fortaleza, para o Rede TV News. Tchalian, obrigado. Sem combustível, muita gente recorreu à bicicleta para se locomover. No Recife, o nosso repórter Ricardo Neves foi de bike conferir como está a situação dos postos e da central de abastecimento da cidade. Bom, a gente está em frente à sede da Rede TV aqui em Recife e vamos dar uma olhada como se encontra a situação dos postos de combustíveis aqui na cidade. Só que a gente vai
já que a falta de combustível é o grande problema, a gente vai de bike. Essa aqui é a Avenida João de Barros, uma avenida bastante movimentada em dias normais aqui em Recife. E olha só a situação desta avenida nesse exato momento. Pouquíssimo movimento, uma avenida que em dias normais, nesse horário, isso aqui é um verdadeiro caos. A gente chega aqui no primeiro posto de gasolina para saber como é que anda o abastecimento. Amigão, tem previsão de como vai voltar o abastecimento, não? Não deram nenhuma previsão? A gente tá chegando aqui nesse posto no bairro da Boa Vista. Então tá o meu amigo aqui. Meu amigo, tudo bem? Tudo bem, mano. Como é que tá a situação aqui? Normalizou? Aqui tá nada, né, mano? Tá péssimo, nada. Desde quando não chega combustível aqui? Desde quarta-feira. Desde quarta-feira. Quando chega, filas quilométricas. Enorme a fila. E não tem previsão de melhora? Não tem previsão, nada. Essa é a situação aqui do Brasil e da cidade de Recife, não poderia ser diferente. Só que não são só os postos de gasolina que estão com problemas de abastecimento, não. Eu fui dar uma olhada também em outros lugares. Na Ceasa, central de abastecimento do Recife, o movimento caiu cerca de 45%. Os boxes de venda de laranja estão todos fechados. Nos poucos galpões abertos, falta de alimentos. Cebola e beterraba estão quase no fim. Bom, como vocês puderam observar, a situação em Recife é essa. Ruas completamente vazias, parecendo um feriado. E vários setores da nossa economia comprometidos com essa paralisação. Desde o aeroporto até os postos de combustíveis, a Ceasa e outros setores também. A gente vai ficando por aqui nessa matéria de bike. Ricardo Neves, de Recife, para o Rede TV News. No 8º dia da greve, dos 54 aeroportos administrados pela Infraero em todo o país, 10 ainda sofrem com desabastecimento. Em Brasília, a situação começou a se normalizar. A Ana Maria estava de férias na Europa com o marido. Eles estavam viajando há mais de 20 horas, mas o cansaço começou mesmo quando o avião pousou no Rio de Janeiro. A partir daí, os atrasos começaram. Nós perdemos a conexão no Galeão, que chegou muito atrasado o voo. E aí jogaram a gente para Santos Dumont, de Santos Dumont para Congonhas, São Paulo, e Congonhas, Brasília. Uma situação que, a partir de agora, deve ser menos frequente. Aqui no aeroporto de Brasília, 25 caminhões-tanque chegaram para fazer o abastecimento das aeronaves e repor os reservatórios, que operam com 55% da capacidade. Ao todo, foram 1.360.000 litros de combustível, o que significa que, com a operação de contingência, pelo menos por enquanto, o aeroporto começa a voltar ao normal. Já dos 54 aeroportos administrados pela Infraero em todo o país, até o fim da tarde, 10 ainda tinham falta de combustível. São José dos Campos, Uberlândia, Campina Grande, Juazeiro do Norte, Aracaju, Foz do Iguaçu, Teresina, Paulo Afonso, Palmas e Pampulha. De quase 900 voos programados, 741 saíram no horário. Outros 90 atrasaram e 53 foram cancelados. Já nos postos de combustível, a gasolina vendida por aqui tem agora 7% menos etanol na composição, segundo o Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis do Distrito Federal. Apesar de melhorar a qualidade, a medida pode aumentar o preço da gasolina na bomba. Um produto de domingo, que é o mesmo que está sendo comercializado hoje, tem menos álcool anidro. Logo, há variações no preço final. Por quê? Porque o produto ele tem maior durabilidade no carro, porque ele tem menos álcool. Até o fim da tarde, 141 caminhões-tanque abasteceram os postos de combustíveis aqui do Distrito Federal. Só que a situação é essa daí que a gente está vendo. Fila a perder de vista e muita espera. Eu tô aqui esperando mais ou menos uns 45 minutos, né? Assim, meu carro já chegou no limite, então não tem outra solução a não ser esperar, né? Esses caminhoneiros também têm família e estão com o telefone celular. Na hora que começar a faltar comida em casa, as esposas certamente vão dar um telefonema para eles. E aí nós vamos ver como é que as coisas ficam. Isso vai terminar. Agora à noite, um grupo de motociclistas colocou fogo em barricadas e fechou todas as pistas da Marginal Pinheiros, uma das principais vias de São Paulo. A polícia militar foi acionada e houve confronto. Os PMs usaram bombas de efeito moral e balas de borracha para dispersar os manifestantes.
A via foi totalmente liberada e, de acordo com a polícia, não houve feridos e ninguém foi preso. A paralisação dos caminhoneiros pelo país revelou a dependência do sistema rodoviário para o transporte de cargas no Brasil. Hoje, a malha rodoviária é utilizada para escoar 75% da produção de todo o país. Os 8 dias de greve dos caminhoneiros mostrou quanto o Brasil deixou de investir em outras formas de transporte de carga. Hoje, a malha rodoviária brasileira é de 1.400.000 quilômetros, mas apenas 12,3% dessas estradas são asfaltadas. E essa é uma situação que está longe de melhorar. No ano passado, um estudo feito pela Confederação Nacional dos Transportes classificou 61% das estradas brasileiras como ruim ou péssima. Em 2016, esse índice foi de 58%. Segundo a própria entidade, a piora das condições das rodovias aumenta o custo do transporte em até 27%. Na avaliação da CNT, são necessários 294 bilhões de reais para a recuperação de toda a malha rodoviária nacional. Um custo enorme. Investir em outros tipos de transportes para escoar o que é produzido no Brasil é uma das principais soluções apontadas por especialistas. Hoje, a malha rodoviária é utilizada para o escoamento de 75% da produção, seguida da marítima com 9,2%, da aérea com 5,8% e da ferroviária com 5,4%. O Brasil possui apenas 30 mil quilômetros de ferrovias. Os Estados Unidos, por exemplo, tem uma malha ferroviária 7 vezes maior. São 228 mil quilômetros. Segundo o Ministério dos Transportes, 17.200 quilômetros de ferrovias estão em fase de planejamento, ou seja, muitas ainda nem saíram do papel. Atualmente, existem 5 obras sendo executadas. Uma entre o trecho Ouro Verde, em Goiás, até Estrela d'Oeste, em São Paulo, com 682 quilômetros. Uma outra na Bahia, entre Ilhéus e Caetité, com 537 quilômetros. Uma terceira obra que sai de Caetité e segue até Barreiras, também na Bahia, com 485 quilômetros. Existe também a Ferrovia Nova Transnordestina, que terá 1.753 quilômetros. Além disso, o governo trabalha na duplicação de 892 quilômetros na estrada de ferro Carajás. Segundo dados do governo federal, em 2016 foram investidos 900 milhões de reais no setor ferroviário do país. O baixo investimento é notado quando comparamos a quantia investida nas rodovias. No mesmo ano, o governo brasileiro investiu mais de 6 bilhões de reais nas estradas brasileiras. Outro setor que poderia ajudar o país a sair da dependência rodoviária é o transporte marítimo. Mas ele também precisa de investimentos. Em 2016, o setor recebeu pouco mais de 550 milhões de reais, um investimento ainda menor que o ferroviário. E ainda o governo financiou caminhões nos últimos anos a perder de vista várias prestações. Nos Estados Unidos, a venda de carros elétricos cresce a cada ano. Veja por que os motoristas americanos estão trocando as bombas de gasolina pelas tomadas de eletricidade. As informações com o correspondente Fábio Borges. 2017 foi o ano com o maior número de vendas de carros elétricos nos Estados Unidos. Os motoristas americanos compraram cerca de 200 mil veículos movidos a bateria, um aumento de cerca de 25% em relação a 2016. O modelo da marca Tesla é o carro elétrico mais vendido no país nos últimos 5 anos. O veículo consegue percorrer até 530 quilômetros de distância com a bateria totalmente carregada. A velocidade também impressiona, faz de 0 a 100 km em apenas 2,5 segundos. O estado da Califórnia concentra metade de todos os carros do país que dispensam o uso de combustíveis fósseis, como diesel e gasolina. O maior benefício dos carros elétricos, além de não poluírem o meio ambiente, é a economia. Estima-se que o custo para percorrer cada quilômetro com um carro elétrico é 3 vezes menor do que o valor gasto para rodar a mesma distância com um carro movido a combustão. Outra vantagem dos carros elétricos é o custo com manutenção.
até 20% mais barato. Isso porque não é preciso, por exemplo, fazer trocas de óleo. Os motores de veículos elétricos também têm menos peças do que os carros convencionais. Um dos pontos negativos do mercado de carros elétricos é o alto preço. Aqui nos Estados Unidos, o modelo mais barato custa cerca de $25 mil, o equivalente a mais de R$90 mil. O governo americano, no entanto, oferece subsídios. Na Califórnia, por exemplo, o incentivo para os compradores de veículos elétricos é de $2.500. O governo federal também oferece desconto no imposto de renda de até $7.500 para os compradores de carros ecologicamente corretos. É por isso que os americanos estão cada vez mais interessados em trocar os postos de gasolina pelas tomadas de eletricidade. Uma pesquisa recente aponta que 20% dos motoristas do país afirmam que o próximo carro que irão comprar vai ser um modelo totalmente elétrico. O estudo mostra um aumento de 5% em relação ao ano passado na intenção de compra de veículos que dispensam combustível fóssil. A maior preocupação de quem ainda não escolheu dirigir um carro elétrico é parar no meio do caminho por conta da falta de bateria. O número de motoristas que tem esse medo, no entanto, sofreu uma redução no último ano de 10%. A confiança dos consumidores aumentou por conta do avanço da tecnologia no setor. E os carros elétricos podem ser muito velozes. Uma prova disso é a Fórmula E, a categoria criada pela Federação Internacional de Automobilismo em 2011. O campeonato, com veículos a bateria, já é disputado em mais de 10 cidades em 5 continentes. O ex-campeão mundial de Fórmula 1, Nico Rosberg, é um dos investidores da categoria. O piloto brasileiro Felipe Massa também assinou contrato recentemente com a organização. Para mim é um grande prazer estar entrando na Fórmula E. Enquanto isso, no Brasil, no ano passado, foram vendidos somente cerca de 3.300 carros elétricos e híbridos, que combinam motor elétrico e a gasolina. O país não oferece incentivos fiscais para os compradores de veículos movidos a energia limpa. Fábio Borges, de Los Angeles, para o Rede TV News. Na Itália, Giuseppe Conte renunciou depois de aceitar o cargo de primeiro-ministro do país. O jurista desistiu depois que o presidente italiano negou o nome de Paolo Savona para ser o novo ministro da Economia. Conte, que não tem nenhuma experiência política, foi indicado pelas duas principais legendas, o Movimento 5 Estrelas e o Liga, para formar um governo de coalizão, mas não conseguiu. Carlo Cottarelli foi o nome anunciado para ser o primeiro-ministro interino. Ele diz que pretende garantir uma administração neutra e vai convocar novas eleições até o começo do ano que vem. Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump confirmou a ida de uma delegação norte-americana à Coreia do Norte. Os representantes dos dois países irão acertar os detalhes do esperado encontro entre os líderes das duas nações, que estava marcado para acontecer no próximo dia 12 de junho em Singapura, mas foi cancelado. Porta-voz do presidente sul-coreano diz que existe a possibilidade de Moon Jae-in participar da cúpula Estados Unidos-Coreia do Norte. Na Colômbia, a eleição presidencial será decidida no segundo turno. O esquerdista liberal Gustavo Petro, que já foi prefeito de Bogotá, vai enfrentar o conservador Iván Duque, aliado político do ex-presidente Álvaro Uribe, no próximo dia 17 de junho. No primeiro turno, realizado neste domingo, Duque conquistou mais de 39% dos votos, contra pouco mais de 25% de Petro. Mais de 36 milhões de eleitores estão cadastrados para votar. O primeiro turno teve a maior participação popular em 2 décadas. Depois de uma semana de treinamentos na Granja Comari, em Teresópolis, a seleção brasileira chegou em Londres, onde continua a preparação para a Copa do Mundo. Antes do Mundial, a equipe de Tite tem 2 amistosos. Dia 3 de junho contra a Croácia em Liverpool. Depois, no dia 10 em Viena, o Brasil tem pela frente a Áustria. A
embarcação desembarcou no início da manhã aqui na Inglaterra, madrugada no Brasil. Do aeroporto de Stansted, a equipe seguiu direto ao centro de treinamento do Tottenham, onde passou por exames de doping da FIFA. A estrutura do CT, localizada na região de Enfield, ao norte da capital inglesa, considerada a mais moderna da Europa, conta com 15 campos, além de um hotel com 45 quartos. Mas nada de descanso aos comandados de Tite. Quase 2 semanas intensas de preparação. No comando de Tite, a equipe brasileira treinou hoje e Neymar estava lá. Já Douglas Costa e Fagner não participaram do treino. Eles estão se recuperando de lesões aqui no CT do Tottenham. Se o atacante e o lateral não devem atuar no primeiro amistoso, Neymar, ao que tudo indica, vai jogar. Só não deve participar dos 90 minutos. Ainda no Brasil, o craque falou sobre a recuperação no pé e garantiu que vai chegar bem na Copa. Perder o medo, o receio também demora um pouquinho. Vamos com calma, falta dias ainda para a estreia e eu vou estar 100%. Domingo, o Brasil pega a Croácia no estádio do Liverpool. No dia 10 de junho, encara a Áustria em Viena. Uma semana depois, começa a busca pelo Hexa contra a Suíça, na estreia no Mundial da Rússia. De Londres, Érica Abreu para o Rede TV News. Na Bélgica, um protesto de uma ONG chama atenção para o número de palestinos mortos na faixa de Gaza no conflito entre israelenses e palestinos na última década. 4.500 pares de sapatos foram colocados hoje em frente ao prédio do Conselho Europeu durante uma reunião com ministros dos países do bloco. Cada sapato representa um palestino morto. Hora da previsão do tempo com a Lu Camargo. A semana começa com tempo seco na maior parte do país. Na quarta-feira à noite, uma nova frente fria chega ao Rio Grande do Sul. Na quinta, dia de feriado, chove por lá e esfria também. Na sexta-feira, a chuva se espalha para toda a região sul e o Mato Grosso do Sul. No fim de semana, ela chega a São Paulo e também ao Rio de Janeiro. Vamos dar uma olhadinha no mapa de amanhã, começando pelo sul do país. Pode ser que alguns pontos da região amanheçam sob neblina, mas logo cedo o sol brilha forte. Os ventos úmidos que sopram do mar podem fazer chover chuva fraca, tanto nas praias do Paraná quanto no litoral norte catarinense. Sudeste do país, a nebulosidade vai ser maior no extremo leste mineiro, também no norte fluminense e no Espírito Santo. Só no litoral capixaba é que chove a qualquer hora do dia. Nas demais áreas, predomínio de sol. Aliás, na Grande São Paulo, a amplitude térmica durante essa semana vai ser um pouquinho maior, com madrugadas mais frias, tardes temperatura um pouquinho mais elevada, uma variação média de 12 graus. Aí a gente tem que se preparar para aquele efeito cebola, né? Põe blusa, tira a blusa, põe blusa novamente. Vamos para o centro-oeste do país? Porque por lá nada de chuva, o sol vai predominar nos 3 estados com baixa umidade relativa do ar. Já no Nordeste, chove desde o oeste do Maranhão até o norte do Ceará e em todo o litoral leste da região. Atenção para as praias de Sergipe e da Bahia, onde chove a qualquer hora do dia. No litoral baiano, a circulação do ar não permite, do vento, não permite que a umidade saia de lá. Por isso tem chovido bastante nos últimos dias. Do dia 1º, isso em Salvador principalmente, do dia 1º de maio até hoje, choveu 80% do esperado para a capital baiana. Agora vamos para o mapa de novo, no norte do país, falando em chuva, ela está perdendo espaço para o sol, que vai predominar desde aqui do leste do Acre até o Tocantins nesta terça-feira. Temperaturas, vamos dar uma olhadinha nas temperaturas, o dia começa com 13 graus em Brasília e em São Paulo, 14 em BH. À tarde, os termômetros não vão passar dos 22 graus em São Paulo, mas vai chegar aos 34 em Belém do Pará. Uma ótima noite a todos e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Um manifestante foi baleado na cabeça ao tentar impedir que um outro caminhoneiro passasse pelo bloqueio dos grevistas na região metropolitana de Vitória, no Espírito Santo. O crime aconteceu ontem à noite. Testemunhas contaram à polícia que o filho do motorista ficou nervoso com a abordagem e disparou várias vezes contra o grupo. O manifestante atingido na cabeça foi levado ao hospital e já teve alta. O rapaz que atirou, de 19 anos, foi preso e vai responder por tentativa de homicídio.
Na capital francesa, uma história que parece ter saído de um filme de super-herói. Um imigrante salvou uma criança que estava pendurada em uma varanda. Tudo foi muito rápido. Os detalhes com o correspondente Luciano Júnior. Mamadou Gassama. Esse é um nome que a França não vai esquecer tão cedo. Ele pertence a este jovem malinês que em menos de 40 segundos escalou esse prédio para salvar uma criança de 4 anos pendurada do lado de fora de uma sacada na região norte de Paris. Bom, este prédio que vocês estão vendo aí atrás foi onde tudo aconteceu. E hoje ele acabou, de certa forma, virando um ponto turístico, porque olha só, as pessoas param aqui em frente, olha aí atrás, todos olhando para o prédio, tentando imaginar como é que foi possível esse resgate. E realmente é impressionante imaginar que em menos de 40 segundos, este jovem de 22 anos conseguiu subir 4 andares e salvar essa criança. Os pais do pequeno não estavam em casa no momento do acidente. O pai está sendo investigado e foi preso preventivamente. Já a mãe não está em Paris. O menino foi levado para um centro social. O ato heróico valeu ao imigrante que vivia ilegalmente no país o apelido de Homem-Aranha. Wendo Sissoko é vizinha da criança e quando ouviu a gritaria desceu para ver o que estava acontecendo. Foi ela que gravou o resgate pelo celular. Até agora, ela se diz impressionada com a coragem de Mamadou. É inacreditável. Este é o Homem-Aranha do bairro. Francamente, eu agradeço esse homem. Em poucos segundos ele subiu 4 andares. Tempo certo para o resgate. Senão a criança cairia. As imagens do resgate viralizaram, foram vistas em todo o planeta. O francês se sensibilizou muito com essa história, a ponto do morador desse palácio aqui, o Eliseu, pedir um encontro com o Spider-Man pessoalmente. O presidente Emmanuel Macron ouviu atentamente a história de Mamadou e fez várias perguntas. Depois, em pronunciamento, informou que irá regularizar a situação do imigrante malinês e mais, ofereceu a ele um emprego de bombeiro. Acredito que o caráter excepcional desse gesto justificou nossa decisão excepcional. Muitas vezes na França é preciso ter vontade e compromisso, e ele mostrou isso. Nem precisa dizer que na saída do palácio, Mamadou foi tratado como celebridade. Para dezenas de jornalistas, mostrou a homenagem que recebeu do presidente e foi embora para casa sabendo que a partir de hoje, sua vida será completamente diferente. De Paris, Luciano Júnior para o Rede TV News. O Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite. Boa noite.